Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu estou aqui para dar aula para o 8º ano. E essa aula de hoje vai ser a correção, do nosso, deixa eu virar aqui direitinho, do nosso caderno de atividades, tá? Então vocês peguem o caderninho de atividade de vocês aí e abram lá na página 29, tá? Nós vamos começar com a Revolução Inglesa. Temos um textozinho aí, logo de cara, tá? Um texto a seguir, trata do reino de Elizabeth I. O resultado foi a evolução de uma imagem de poder quase mitológico, gravada no exato coração de uma nação e de uma era. A Rainha Virgem presidindo durante quase meio século de calma e prosperidade sem precedentes para seu povo. Mas, a princípio, ninguém excesso, talvez ela própria, poderia ter desconfiado da excepcional natureza da rainha e da singularidade de seu reinado. Elizabeth também não se apressou a mostrar sua posição em relação à religião. Ela era mestra do equívoco e da ambiguidade. Desse modo, nem deixava os católicos em pânico e nem se indispunha com os reformadores. Vamos lá. Com base na leitura e em seu conhecimento, faça o que se pede. Letra A. Descreva características que tornam o reino de Elizabeth I a única como aponta o texto. Resposta. Elizabeth foi a última monarca inglesa a reinar plenamente sobre a força do absolutismo. Nesse sentido, suas ações econômicas foram de caráter mercantilísticas e protecionistas, inclusive com incentivo à pirataria, que na realidade essa pirataria era o roubo, iam roubar os galeões espanhóis e eram os corsários, não eram piratas, eram corsários. Eram ladrões que roubavam em nome da rainha, tá? Então eram chamados de corsários, não eram piratas, tá? Para obtenção de uma riqueza de território, sob o poder de outros estados europeus. Letra B. Explique por que a questão religiosa foi importante entre os ingleses, não só durante o reinado de Elizabeth I, mas por quase todo o século XVII. Vamos lá. A Inglaterra foi o berço do anglicanismo, fundado por Henrique VIII no século XVI. Entretanto, parte da população do reino inglês ainda não seguia essa religião. Os conflitos em torno da religião na Inglaterra entre os séculos XVI e XVII tiveram origens justamente no fato da existirem diferentes crenças em sua ligação com a política do Estado. Assim, além da anglicana e do catolicismo, que defendiam a monarquia absolutista, havia o calvinismo, que defendia certa limitação do poder do rei, e os presbiterianos, no caso calvinistas escoceses, que defendiam a necessidade de uma igreja sem relação com o Estado. Não esquecendo que a religião puritana vem do calvinismo, presbiteriana também vem do calvinismo, tá? Vamos lá, número 2. O reino de Jaime I na Inglaterra foi bastante conturbado. Isso ocorreu porque A, B, C, deixa eu ver se tem mais alguma, D ou E. É a letra B. Criou o aumento de impostos sem consultar o parlamento. Vamos lá. Relacione o reino de Jaime I com a colonização das terras conhecidas como 13 colônias. Resposta. Entre as ações feitas por Jaime I estava a imposição do anglicanismo aos seus súditos, pois esses eram religião oficial do Estado. Porém, parte da população seguia o calvinismo, como nova aristocracia rural chamada de gentry.
e a burguesia, entre outros. As perseguições religiosas passaram a fazer parte da realidade vivenciada na Inglaterra, levando grupos de pessoas calvinistas a buscar um novo lugar para viver, no caso, as terras do Novo Mundo. Tá? Vamos lá. Número 4. Leia o texto a seguir sobre o importante momento do reino de Carlos I. Vamos lá. Cromwell assegurou aos seus ouvintes que não estava ali para lubriá-los ou tentar obter seu apoio com expressões confusas e enganadoras. Se o rei se encontrasse nas fileiras inimigas, ele, Cromwell, dispararia sua pistola como se fosse contra qualquer indivíduo. Quem não se considerasse capaz de fazer o mesmo, não deveria alistar-se em sua tropa ou sob seu comando. Agora responda. Podemos concluir que o trecho refere-se que o momento da história da Inglaterra, essa aí até é fácil, tá? A guerra civil ocorrida na década de 1640, entre os integrantes do parlamento e seus aliados, tá? E o rei e seus aliados. Vamos lá, letra B. O que levou à situação descrita no texto e quais eventos ela motivou? Vamos lá, resposta. O rei Carlos I recusava-se a governar com o parlamento, assumindo poderes absolutos. Na Inglaterra, contudo, desde a Magna Carta, havia a tradição de o rei governar com o parlamento, responsável por aprovar impostos. Por exemplo, esse impasse resultaram na Guerra Civil que teve início em 1642. Letra C. Quem foi Oliver Cromwell e qual foi o seu papel na história da Inglaterra? Resposta. Vamos lá. Ganhou destaque durante a Guerra Civil Inglesa ao liderar os cabeças redondas e aplicar novas técnicas para a organização do exército. Estabeleceu um governo republicano na Inglaterra que durou até a sua morte em 1658. Vamos lá, número 5. Com relação ao contexto da Revolução Puritana, assinale V e F, né, para falso. Vamos lá, a letra A é V, a letra B é F, a letra C é F, a D é V e a letra E é F. Vamos lá, letra B, que é F, só para a gente ter uma ideia de correção, né? A liderança de Oliver Cromwell favoreceu a vitória de Carlos I? Não, pelo contrário, os dois lutaram na Guerra Civil um contra o outro, tá? Letra C, que também é falsa. Na Revolução Puritana, Carlos I contou com o apoio da burguesia comercial? Não, pelo contrário, os puritanos, certo? Que era representado por Oliver Cromwell, que vai ter apoio da burguesia contra Carlos I. Letra E. Oliver Cromwell, que também está falsa, tá? Oliver Cromwell não conseguiu governar, pois não tinha apoio popular. Por essa razão, instituiu-se Lorde Protetor da Inglaterra. Nada. Ele, na realidade, ele vai administrar. Chegam até a oferecer a coroa para ele, mas ele não aceita. Ele fica como protetor, né, da Inglaterra, mas ele vai administrar a Inglaterra assim sem nenhum problema, tá? Vamos lá, número 6. A Inglaterra viveu por breve período um governo republicano. Leia a afirmativa a seguir sobre esse período e os anos posteriores. Então tem 1, 2, 3, 4 e 5 aí, vocês vão ter que ler, né, que vocês devem ter lido. E qual das deles que são corretos? A correto é a letra A, é o número 1 e a número 2 que estão corretos, tá? Vamos lá, a 3 que está incorreto. A monarquia foi restaurada na Inglaterra por Oliver Cromwell? Não, pelo contrário, ele fundou a república e ficou ela até a sua morte. Aí sim, vai vir para ser o rei agora o filho de Carlos I, que é o Carlos II. Tá? Vamos lá. A 4, que também está errado, vamos ver. Após a morte de Cromwell, a república continuou sob a liderança do seu filho, Ricardo,
e terminou apenas após sua morte. Não, mentira. Cromwell morre, seu filho até assume, mas ele não aguenta ficar muito tempo no poder e é retirado. E é colocado e é restaurado a dinastia Stuart, na qual Carlos II vai ser coroado como rei da Inglaterra. Assim também está errado. Cromwell agiu como seu antecessor, fechou o parlamento, prometeu perseguição religiosa e nenhum de seus sucessores intentaram ações absolutistas. Errado. Cromwell, pelo contrário, ele não fechou o parlamento. Se ele era o parlamento, certo? Então ele administrou junto com o parlamento, porque a briga dele com Carlos I foi essa, porque Carlos I não queria respeitar o parlamento, desde a Carta Magna que a gente leu aqui, e vocês viram que ele administrou junto com o parlamento, tá? Vamos lá. Número 7. Explica o motivo da denominação Revolução Gloriosa. Resposta. A Revolução Gloriosa de 1689 é assim chamada porque ocorreu sem derramamento de sangue. Jaime II deixou o trono para dar lugar a Guilherme de Orange, que era seu genro, tá? E essa sucessão acabou sem resistência, tá? E Guilherme vai ser coroado como Guilherme II. Vamos lá. Relacione os governantes listados a seguir às informações referentes ao contexto histórico da Inglaterra do século XVII. Vamos lá. Está aqui Elizabeth I, Carlos I, Oliver Cromwell e Guilherme de Orange. Vamos lá. O primeiro é letra C, segundo é D, terceiro é A e depois o último é a letra B. Questão número 9. Ainda que a Revolução Gloriosa tenha confirmado que muitos já buscavam na Inglaterra, ou seja, o poder nas mãos do parlamento, seus efeitos não se limitaram a esse fato. Por isso é possível afirmar que há uma Inglaterra antes e outras depois de 1689. Quais foram as mudanças resultantes dessa revolução? Vamos lá. Resposta. Só limitava o poder real por meio da Bill of Rights, a Declaração de Direito, mas, pela primeira vez, garantia alguns direitos à população, como liberdade individual e de propriedade, manutenção do habeas corpus, do júri popular e liberdade de imprensa, tá? Vamos lá, a gente acabou aqui a primeira parte, agora vamos para o capítulo 2, Iluminismo. Tem aí a questão número 1, que fala: o Iluminismo é um movimento filosófico e cultural que ocorreu durante o século XVIII. Ele se colocava contra aspectos políticos, econômicos e culturais do período denominado Antigo Regime. Explique os espaços a seguir. Quais eram esses aspectos? Vamos lá. Aspecto político. Vamos lá. Absolutismo. O poder se concentrava nas mãos da realeza e do grupo favorecidos, como o clero e a nobreza. Aspecto econômico. Vamos lá. Os impostos recaíam sobre os grupos que não faziam parte do clero e da nobreza, tá? Ponto. A realeza vivia no luxo em oposição ao restante da população. Aspecto social e cultural. Vamos lá. Estrutura social feudal, miséria dos campos, e também havia uma lacuna cultural entre o modo de vida da realeza e do restante da população. Aspecto religioso, a igreja se colocava como autoridade sobre a verdade dos evangelhos, a fé e o saber, legitimava o poder político dos reis, quer dizer, limitava o poder político dos reis. Tá? Então aqui falou cada aspecto. Aspecto político, era absolutista, poder centralizado no rei. Aspecto econômico, mercantilismo. Os impostos eram cobrados normalmente só daqueles que eram, depois a gente viu lá
na Revolução Francesa, que era o primeiro, segundo, terceiro estado, quem só pagava a conta era o terceiro estado. No aspecto social e cultural, claro, no aspecto social, quem dominava sempre era o clero, certo? E a nobreza, primeiro e segundo estado. E a nível cultural, quer dizer, eles não pagavam impostos, isso já fazia parte cultural deles. E a vida que os reis, né, a realeza levava, certo? Em boa vida, né? Tinha uma boa vida. Aspectos religiosos, né? A igreja, tanto é que a igreja que coroava o rei, então sempre se meteu em problemas políticos. Vamos lá, leia o texto a seguir, em que filósofo alemão Immanuel Kant apresenta uma das mais conhecidas definições para o iluminismo. Tá? Tem o texto aqui, a gente vai ver aqui, ó. Leia o texto a seguir, que o filósofo alemão Immanuel Kant apresenta uma das mais conhecidas definições para o iluminismo. Só isso, só tem o texto, mas não fala nada aqui qual é a atividade que a gente tem que fazer, né? Vamos lá. Número 3. Leia a afirmação a seguir a respeito do iluminismo e assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C, tá? Os iluministas de vertência economista preocupavam-se com a intervenção do Estado na economia, um traço absolutista. Suas ideias deram origem ao liberalismo econômico. Adam Smith. Vamos lá, leia o texto. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O texto a seguir para responder as questões que estamos aqui embaixo. Vamos lá. Letra A. Com base nas informações disponíveis no texto, é correto afirmar que a alfabetização e a popularização da leitura era usuário entre a população europeia? Resposta. Ainda que, conforme o texto, a familiaridade com a escrita tenha aumentado, é preciso ter em mente que isso ocorreu de maneira lenta e gradual. Ponto. O próprio exemplo citado no trecho faz referência às pessoas que conseguiam escrever o próprio nome, o que ainda é uma demonstração limitada, embora importante, do domínio das letras. Letra B. Qual foi a importância do domínio da leitura e da escrita no contexto dos séculos das luzes? Resposta. Esse foi um momento em que houve grande difusão das ideias por meio das obras de diversos pensadores que questionavam a realidade vivida na época. Ponto. Nesse caso, o conhecimento obvindo do contato com tais leituras proporcionou a liberação das amarras intelectuais que caracterizavam o pensamento dominante. Letra C. Como o conhecimento, especialmente aquele promovido pelo iluminista, era transmitido e compartilhado naquela época? Resposta. Eram realizados encontros de pensadores, escritores e ouvintes em café e salões literários, muitos deles administrados por mulheres. Ponto. Nesses locais eram feitas leituras das obras iluministas que poderiam ser difundidas entre as pessoas. Tá? Número 5, questão 5, tá? Registre nos quadros a seguir os principais obras e ideias dos pensadores iluministas indicados. Vamos lá, Montesquieu. Vamos lá, ele escreveu: o autor de O Espírito das Leis. O francês dedicou-se a pensar sobre o poder do governo e as maneiras de controlá-lo, a fim de evitar o abuso do seu exercício. A solução proposta por ele foi a divisão dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Locke, um dos grandes precursores do iluminismo,
Em seus escritos, produzidos no final do século XVII, o inglês colocou-se a favor da limitação do poder do governo e da tolerância religiosa. Rousseau é autor de diversas obras, entre elas o Contrato Social e discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. E Voltaire escreveu uma série de obras sátiras. Nelas criticava a Igreja, o governo absolutista e o autoritário. Voltaire via a Inglaterra em sua monarquia constitucional como um bom exemplo de governo em razão da liberdade que lá prevalecia. Número 6. Outro nome importante do Iluminismo foi do economista escocês Adam Smith. Complete a frase a seguir sobre ele e suas obras para preencher a cruzadinha. Vamos lá. Havia duas correntes de pensadores que se dedicavam à economia: a escola fisiocrata e a escola clássica. Tá? Smith faz parte da segunda. Letra B. Para o economista, eram os interesses individuais que moviam a economia. Letra C. Outro expôs suas ideias na obra instituída A Riqueza das Nações. Letra D. As ideias de Adam Smith ajudaram a consolidar o capitalismo mundialmente. Então aqui a gente termina a nossa correção. Semana que vem a gente vai entrar com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Espero que vocês consigam pegar aí a correção, corrija bonitinho, que quando a gente voltar, né, as nossas atividades em sala de aula, eu vou dar visto nesses livros todinho, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!